turminha, vamos agora para a aula de matemática. Abram o LDI de vocês na cor vermelha, ok? Capítulo 1. Números e mais números. Bom, observem essa imagem que nós temos nessa página e nela vocês podem ver que temos aí crianças de uma escola e elas estão brincando com fichas de números, ok? Vejam que cada número possui uma cor de representação. Na mão da menina, nós temos o número 6. Número 6, com material dourado e com o ábaco, ele está no valor posicional da unidade. Então, todos os números que representam unidades, as fichas são verdes. Os números que representam as dezenas, as fichas são amarelas. E os números que representam as centenas, as fichas são azuis. Vamos agora para a página 3. Antes de iniciarmos a leitura, vamos colocar aqui a data de hoje, 26/5/2020. Neste capítulo, você vai escrever números até 999 e usar fichas coloridas para compor e decompor esses números. Pessoal, não é para fazer os numerais até 999, tá bom? Nele, nós iremos conhecer. Então, você vai aprender a escrever os números até 999. Não é para escrever a sequência dos números até 999 no caderno, não, tá bom? Números até 999. Roda de conversa. Essa roda de conversa é aquele espaço reservado em sala de aula que nós conversamos antes de entrar em algum assunto. Porém, nós não estamos em sala de aula e não é possível fazer isso, tá bom? Mas você pode conversar com quem está aí do seu lado sobre o que nós falaremos a seguir. Leia o texto e descubra mais sobre as raças de cães. Acompanhe a leitura aí no seu LDI. Quantas raças de cães existem? Saber exatamente o número de raças caninas existentes não é tarefa fácil. A Federação Internacional de Sinologia, responsável pelo registro delas, reconhece cerca de 350 em todo o mundo. No entanto, sempre podem surgir novas, que só serão oficializadas se seguirem regras, como ter características entre tamanho, pelagem, comportamento, entre outras, muito diferentes das raças que já existem. E aqui nós temos essa imagem adorável de vários cães com raças diferentes, tamanhos diferentes, pelagem diferente, cores diferentes. Vocês podem ver que cada um tem a sua característica, de acordo com a sua raça. Vamos agora refletir nas seguintes perguntas. Você sabe o nome de alguma raça de cachorro? Qual? Eu tenho certeza que você conhece alguma raça. Ou de algum cachorro que você já teve, ou de um cachorro de algum conhecido, pelo menos. Letra B. Escreva a quantidade aproximada de raças de cães que existem no mundo usando palavras. Então, lá naquele texto que nós lemos, aqui nós temos reconhece cerca de 350 em todo o mundo. O que é para você fazer? Você vai escrever este número aqui com palavras naquela linha, ok? Então, pause o vídeo, responda a questão B e aí você dá o play para nós seguirmos adiante. Página 4. Aqui em cima da página, vamos colocar a data de hoje novamente. 26/5/2020. Observe a seguir as diferentes representações da quantidade de raças de cães que existem no mundo. Usando o material dourado, então aqui nós temos a representação do número 350. Vamos conferir? Eu tenho aqui uma placa de centena, e eu sei que uma placa de centena é o mesmo que 100 unidades, então eu posso contar de 100 em 100.
Então, tenho aqui 100, 200, 300, certo? E aqui eu tenho uma barra de dezena, que eu sei que é o mesmo que 10 unidades, então posso contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 50. Tem aqui a quantidade de 300 unidades e aqui a quantidade de 50 unidades, totalizando 350. Esse registro que a professora fez agora com a cor vermelha, você não precisa fazer, apenas uma observação, tá bom? Então, eu vou apagar para você não copiar. Vamos agora para a sua representação com um ábaco. Nesse ábaco, cada pino representa uma ordem do nosso sistema de numeração. U representa a unidade, D representa a dezena e C a centena. E cada argola representa uma unidade, uma dezena ou uma centena, dependendo do pino em que estiver. No ábaco, não podemos colocar mais de 9 argolas em um pino. Vocês lembram que na aula passada de matemática, a Pro mostrou um ábaco que a professora mesmo construiu e nós conversamos bastante sobre ele, sobre como funciona o uso dele e como as representações mudam a cada 10 elementos? Então, é a mesma coisa aqui, ok? Observem que para o número 350, eu tenho aqui na centena 3 argolas e na dezena 5 argolas, o que é o mesmo que 350. Vamos agora falar do quadro de ordens. Toda vez que vocês ouvirem falar de quadro valor posicional, quadro valor de lugar, quadro de ordens, é a mesma coisa, ok? Letra C. Preencha o quadro de ordens com a quantidade de centenas, dezenas e unidades que compõem o número 350. Aqui, então, vocês precisam preencher nesse espaço quantas centenas eu tenho que ter, quantas dezenas e quantas unidades, tá bom? Vamos ver aqui como fica a sua decomposição. 3 centenas é o mesmo que 300 unidades. E 5 dezenas é o mesmo que 50 unidades. 300 mais 50, 350. Vamos agora para a nossa primeira atividade. Número 1. Pedro é veterinário e atende em sua clínica 278 cachorros por mês. Letra A. Represente esse número desenhado em argolas no ábaco. Como eu vou fazer isso? Professora, eu não sei fazer argola. E agora, como é que eu vou fazer? Não tem problema, você pode fazer um círculo, assim, ok? Eu vou representar aqui para vocês apenas a unidade. Vocês terão que fazer sozinhos a parte da dezena e da centena, tá bom? Qual é o número mesmo que nós precisamos representar? É o número 278. Ah, professora, mas eu não sei quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas eu preciso. Lembra da dica que a professora deu? Você vai lá pertinho do número, lá em cima dele, e vai colocar as iniciais, bem pequenininho, tá bom? Para você poder saber quem é quem. Então, eu tenho aqui a centena, a dezena e a unidade. Agora ficou fácil, né? Quantas unidades eu vou precisar aqui? 8. Então, lá no ábaco, eu vou colocar 8 argolas. Vamos colocar juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preenchi a minha unidade. Agora é com você. Preencha as dezenas e as centenas, ok? Agora vamos para a letra B. Escreva um número com palavras. Qual é o número que eu tenho que escrever? 278. Mas eu vou escrever com números, com algarismos?
Não, você vai escrever com palavras, nesta linha aqui, ok? Então, pause o vídeo, responda toda essa página, depois você dá o play para seguirmos adiante. Página 5. Mais uma vez, antes de iniciarmos, precisamos colocar a data em cima da página, tá bom? 26/5/2020. Vamos agora para a questão número 2. Destaque os adesivos de placas do material dourado. Complete o quadro com o que está faltando. Reparem aqui essas palavrinhas. Placas do material dourado. Eu vou procurar, então, lá no meu material de apoio, a página que tem as plaquinhas de centena do material dourado em adesivos, tá bom? Que é esta página aqui. Atenção, eu não preciso recortar nada, porque é um adesivo. Eu vou destacar a quantidade que eu precisar, tá bom? Não precisa arrancar a folha inteira, você pode usar o que você não precisar agora nessa atividade em um outro momento. Então, não arranca a folha, você vai destacar somente o adesivo da quantidade de plaquinha que você for precisar. Então, vai fazendo um por um e ir tirando, tá bom? Aqui nós temos um exemplo dela completa. Vejam que para o número 100, eu tenho apenas uma placa de centena. E aqui, nessa coluna, é o número com palavras, tá bom? A próxima, você tem apenas o número 200. Você vai colocar aqui a quantidade de placas em adesivos para representar o número 200 com o material dourado. E aqui, você vai escrever o número com palavras. Você vai fazer a mesma coisa nos demais que estão incompletos. Então, pause o vídeo agora e termine essa página inteira para nós seguirmos adiante. Página 6. Novamente, vamos colocar a data de hoje. 26/5/2020. Número 3. Em cada linha, desenhe no ábaco e escreva no quadro de ordens o número representado pelo material dourado. Vejam que nós temos aqui uma tabela a ser preenchida, ok? Na primeira coluna, eu tenho a representação de uma determinada quantidade com o material dourado. Na coluna do meio, eu tenho o ábaco, mas o meu ábaco não está com as argolas. Eu preciso colocar a quantidade de argolas de acordo com o número que eu tenho representado com o material dourado. E depois preencher a minha tabela do quadro de ordens, observando as unidades, as dezenas e as centenas. A Pro vai fazer apenas o primeiro, tá bom? Os demais vocês farão sozinho. Eu vou começar pela centena. Então, aqui eu tenho uma centena e 4. É 4 dezenas ou é 4 unidades? Observem, são cubinhos, não são barras. Eu tenho 4 unidades. Se eu tenho uma centena, quantas argolas eu preciso colocar na minha centena aqui no ábaco? Uma. E se eu tenho 4 unidades, quantas argolas eu preciso colocar na minha unidade? 4, né? 1, 2, 3, 4. Fiz a minha representação no ábaco. Agora eu preciso preencher o meu quadro de ordens. Vamos lá? Na centena, quantas argolas eu tenho aqui? Apenas uma. Então, aqui no meu quadro de ordens, na centena, eu vou colocar o número 1. Vejam se eu tenho alguma argola na minha dezena. Tenho alguma? Não. Quando eu não tiver nada, eu vou colocar
o número 0, tá bom? Eu não vou deixar aqui em branco. Agora, quantas unidades eu tenho aqui? 4, então aqui eu devo colocar o meu número 4. Viram como é fácil fazer? É só prestar atenção, tá bom? Fazer com calma e sem desviar o foco. Aqui embaixo da tabela, nós temos uma pergunta. Qual é o maior número com 3 ordens que podemos representar no ábaco? Olha só. Qual é o maior número com 3 ordens que podemos representar no ábaco? Nós falamos do maior número lá no nosso vídeo anterior da primeira aula. A professora fez ele no ábaco. Eu quero que vocês se recordem. Caso não lembre, pode pausar o vídeo e ir lá no nosso canal no YouTube procurar a aula que é dos numerais do 0 ao 999, de matemática, tá bom? Então, respondendo essa pergunta da página 6, nós terminamos as nossas atividades por hoje. Depois que você completar tudo, responder tudo, você vai enviar as fotos no privado para a professora, tá bom? Lembrando, use o lápis com um pouco mais de força, para que a letra fique mais escura e a professora consiga ler pela foto, tá bom? Vocês têm até sábado para estar me enviando essas fotos, para que eu possa marcar a presença de vocês na aula de hoje, tá bom? Mas por enquanto ainda dá tempo de terminar antes de começar a aula de artes. Então, mão na massa e podem começar a fazer.